Oi, Raquel, Olá, tudo bem? tudo bem? Dá para ouvir direitinho? Dá para ouvir, eu acho que também o pessoal está começando a entrar. O áudio está bom, eu acho que, né, a conexão está boa, hoje é feriado, então de alguma forma eu acho que a internet vai ajudar a gente, né? Bom, enquanto o pessoal está entrando, para quem não me conhece, eu sou o professor Dan Levi, professor de Direito Ambiental da Unifesp, e tenho esse canal, Diálogos Ambientais, no Instagram e um canal também no YouTube, né? E a gente vem discutindo aí sobre questões ambientais, né? Meio ambiente, enfim. E a gente tem feito já algumas lives juntos, né, Raquel? Sim. E tem dado super certo, pelo menos assim, né, na nossa visão de compartilhar conhecimento, de alguma forma contribuir, né, para esse momento complicado que a gente vem passando. E a ideia foi novamente chamar a Raquel para a gente conversar sobre um tema bem complexo, né, Raquel? E para quem não conhece, a Raquel é historiadora, professora também. Ela é especialista em História do Brasil, né? E ela vai começar, só para a gente não se alongar muito, ela vai começar com uma visão histórica, né, da questão da terra. O tema de hoje dessa live é a questão da terra e o desmatamento da Amazônia. E, obviamente, em uma live de uma hora é impossível esgotar o assunto. Então, a gente vai apenas pontuar algumas questões bem relevantes, Sim. né, sobre esse tema. E, para não me alongar muito, vou passar a palavra para a Raquel, para ela começar a contextualizar historicamente a questão da terra. E, em seguida, eu vou tratar especificamente do desmatamento da Amazônia, né, no cenário atual. Né? Eu acho que é Isso. importante a gente falar isso. Né? Então, Raquel, mais uma vez, seja muito bem-vinda a essa Obrigada. live. Todos que estão entrando também sejam bem-vindos, bem-vindas, e a palavra está com você. Obrigada, boa tarde para todas e todos. Feliz Dia do Trabalhador, primeiramente. É um feriado internacional, né? Então, que nós possamos pensar e refletir sobre as nossas questões trabalhistas. Claro que sem a possibilidade de manifestações ao ar livre por conta da pandemia, mas se nós pudermos refletir e ler e entender o porquê desse 1º de maio, o porquê dessa data já será de grande valia. Bom, como o Dan falou, nós temos poucos minutos para falar sobre essa questão histórica da terra da Amazônia. É claro que é um problema gigante. Eu, na verdade, assim, antes, no período que eu estava escrevendo e ajustando os pensamentos para falar um pouco aqui nessa live, eu fiquei muito deprimida. É um assunto que deprime, é um assunto que te deixa com uma sensação de impotência, é um assunto que te faz questionar, né, na questão da humanidade, na questão do Estado, sobre a invisibilidade dos povos originários e até mesmo sobre as questões dos colonos da terra. Né? É uma ideia de que realmente aqui na Amazônia não existe ninguém, e até mesmo os animais, eles podem morrer, né? Independente de ter gente ou não, aqui parece que tudo é um grande vazio. Então, antes de entrar propriamente dito num grande resumo, na verdade, eu não vou me estender, eu peguei um ponto específico do período da ditadura militar, que sim, ela existiu e que sim foi um golpe, que se chamou Operação Amazônia. E essa Operação Amazônia foi a grande desgraça da nossa região. Então, antes de começar, eu vou falar alguns pontos de partida e alguns pressupostos de análise, né? Já que nós estamos batendo na tecla de que pensamento científico não se rebate com achismos, então é bom que nós possamos colocar, evidentemente, todas as nossas os nossos pontos de partida e de onde nós estamos analisando,
quais os clássicos que nós estamos analisando e colocando para fazer esse tipo de interpretação e análise dos fatos. Então, em primeiro lugar, admite-se, aqui eu acredito que o Dan também concorde comigo, admite-se aqui a existência de uma estrutura, evidentemente, hierarquizada de classes nas sociedades ocidentais, né? A diferença de classes, ela está impregnada de oposição de interesses e forças. Então, para além da questão de dizer que o marxismo existe ou não, que o marxismo é de esquerda ou não, que o Marx tinha iPhone, aquela coisa toda, vamos colocar a evidência da estrutura sociológica do que o Marx nos coloca sobre a questão de lutas de classe. Então, a diferença de classes, sim, ela está impregnada de oposições, interesses e forças, e os movimentos sociais, eles surgem dessa expressiva manifestação de forças sociais contrárias. Então, na verdade, à medida que as classes dominantes, que são um número pequeno, né, um número pequeno de pessoas, a partir do momento que elas forçam cada vez mais, exploram cada vez mais a classe trabalhadora, que é muito maior, é óbvio que muitos grupos sociais e muitos movimentos sociais, eles serão aí colocados para, então, ter força para conflitar com os interesses dessa classe dominante. Então, os movimentos sociais, eles são, e os conflitos, na verdade, sociais, eles são respostas organizadas de grupos subordinados às diversas formas de desigualdade e justiça sociais em que, evidentemente, esses grupos são expostos. Os movimentos sociais, eles, diferente do que as classes dominantes avaliam e afirmam, eles se orientam por uma concepção de mundo e eles apresentam uma lógica. É claro que eles têm uma organização interna que lhes são próprias e ao contrário do que as oligarquias e o Estado diz, que eles são grupos desorganizados, que são grupos improvisados, que são grupos violentos. O Estado é muito mais violento do que esses movimentos sociais, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Então, os conflitos dos movimentos sociais, eles são entendidos como respostas dos grupos subordinados, no sentido de tentar reorganizar os fatos históricos em direção de uma possibilidade de melhoria. E aí a gente pode dizer que isso são aspirações ou utopias de um grupo. Isso aí, principalmente pelo que nós estamos conhecendo hoje no Brasil, é de fato utópico. Infelizmente, nós temos que pensar dessa forma. Então, a história de alguns dos maiores movimentos e conflitos sociais do Brasil, principalmente aqueles que foram ligados a camponeses e ligados à terra, esses grupos, esses movimentos sociais, eles estão marcados pela ação opressiva e pela ação violenta do Estado. Normalmente existe perda quase que total desses membros, desses grupos de movimentos sociais, e isso ocorre desde os primeiros movimentos sociais do Brasil como nação. Então, tem que ficar claro aqui, principalmente nesse nosso debate, que a prática do Estado brasileiro de esmagar esses movimentos populares nos mais diversos pontos do território nacional, e não apenas na Amazônia, sempre a ideia, sem resolucionar, evidentemente, os problemas que motivaram esses movimentos sociais, eles são caracterizados por violência e por total desígnio, né, de todos esses grupos sociais. Então, isso passa tanto pelo Império, vai para a proclamação da República, atravessa o século XX, que é onde nós iremos focar. Eu vou falar principalmente da década de 60 e 70, que é o período da ditadura militar, e entra no século XXI com a violência institucionalizada. Tá? Então, toda essa violência que inicia aí no Brasil como uma construção de Brasil-nação e de Brasil-império, depois república e efetivamente durante todo o século XX com ditadura militar, enfim, essa violência institucionalizada a partir do século XXI, principalmente com o atual governo. Então, nós conversaremos aqui um pouco sobre o histórico dessa questão agrária na Amazônia, mas é óbvio que é preciso fazer um recorte.
Então, esse recorte ele será com uma ideia de enfatizar os problemas sociais e fundiários criados durante a ditadura militar. A ditadura militar, o que ela significou, portanto, para a região Amazônia? Transferência da terra pública para grupos privados, concessões e favorecimentos. Claro que não foi para grupos populares e para pobres, isso foi para grupos políticos e para as famílias ricas, né, da Amazônia. Grilagem, fraude, trabalho escravo, e nós tivemos como uma herança maravilhosa da ditadura militar a pistolagem. Eu tentarei mostrar um pouco o porquê dessa gravidade da questão agrária na Amazônia com a ditadura militar e o caos fundiário que foi instaurado aqui pós-1964. Bom, a ocupação da terra da Amazônia até a ditadura militar, ela era uma ocupação praticamente de estatutária, ou seja, era uma terra do Estado. Vou voltar muito para falar de Sesmarias, porque não se tem como falar de terra no Brasil, principalmente na Amazônia, sem falar dos sesmeiros. Então, o que eram as Sesmarias? As Sesmarias foram porções de terras, assim, mas porções não é uma porção de xícara, não é uma pitada de sal, são verdadeiros estados doados para algumas pessoas ditas ilustres, né, pela coroa portuguesa. Aqui na Amazônia, principalmente, isso foi doado para a igreja. Dividiu-se, então, pelas grandes missões, até porque eram os grandes soldados da coroa portuguesa para a concretização do território, né, brasileiro nesse sentido inicial. Então, a Sesmaria, a Carta de Sesmarias, elas foram vigentes por todo o período colonial e ela ficou, até mesmo depois que o Brasil tornou-se independente, ela ficou até o ano de 1850. É óbvio que aí vai ter uma mudança, né, de nome, de nomenclatura, entre uma lei, a Lei número 601, em 18 de setembro de 1850, que é conhecida como a Lei de Terras. Ou seja, as terras elas passam da classe dominante para a classe dominante, não existe nenhuma diferença. A grande diferença é a questão de nomenclatura e, evidentemente, que aí existe uma lei que coloca muito mais a porção de terras para esses antigos sesmeiros. Segundo a Berta Becker, que é a grande influência também, que eu bebi na fonte muito da Berta para falar um pouco sobre essa live, existem algumas porções geográficas, né, algumas diferenciações geográficas sobre a questão da formação do território na Amazônia. Então, ela diz o seguinte: de 1616 a 1777, houve uma apropriação do território. De 1850 a 1899, houve um delineamento da Amazônia. De 1899 a 1930, houve uma definição de limites. E aí a gente entra, então, no planejamento regional. De 1930 a 1966 é o início desse planejamento regional e o período que nós iremos conversar aqui, que é de 1966 a 1985, é a produção do espaço estatal. É aí que, de fato, a desgraça na Amazônia ela é instaurada. Não que antes isso aqui fosse um paraíso, mas realmente depois da ditadura militar a desgraça foi institucionalizada. Então, com o golpe militar de 1964, os governos ditatoriais, eles colocaram um discurso a partir de 1966. Então, aí nós temos menos de 2 anos para que a Amazônia entre como a principal resposta desse grupo de golpe para a sociedade brasileira e principalmente para o grande capital internacional. Isso acontece também atualmente com relação a esse governo que está aí. A primeira coisa que eles fazem é desmontar todos os movimentos que existem em forma de manutenção daquilo que ainda existe, que sobrou sobre a questão amazônica. Então, no golpe militar também aconteceu a mesma coisa. A questão do golpe militar e o discurso era com relação à soberania brasileira sobre a Amazônia e que as terras da Amazônia elas estavam praticamente vazias, né?
Então você ignora, tirando as capitais, você ignora todos os povos originários, você ignora todos os ribeirinhos, você ignora todas essas populações que, de certa forma, são invisíveis para o Estado brasileiro até hoje. Então, a frase, né, integrar para não entregar, ela sempre perpassou aí por nós, quem nunca escutou essa frase, nem na época do vestibular, inclusive. Então, a integração da Amazônia à economia nacional, ela se deu através do viés de consumo de produtos do Sudeste, e a Amazônia, então, forneceria as matérias-primas a partir dessa Operação Amazônia de 66 e com os grandes projetos minerais a partir da segunda metade da década de 70 do século XX. Isso marca, a Operação Amazônia de 66, marca o processo de inclusão da Amazônia na reprodução capitalista brasileira. Então, esse é o grande marco do governo militar, onde ele coloca a Amazônia como a sua doutrina de segurança nacional e a ideia de que o espaço amazônico era extremamente vazio, ele vem à tona. E aí a gente tem, mais uma vez, um indicativo da invisibilidade indígena. Então, cabia ao governo ocupar militarmente esse território para que não se perdesse, ou pelo latifúndio. Como o governo diz, nós não temos exército suficiente para ocupar a Amazônia militarmente, então nós vamos fazer isso através do latifúndio. É claro que os investidores eles precisavam de segurança e cria-se uma espécie de indústria do terror ou indústria do medo, e os militares salvariam, então, a Amazônia. Dentre essas questões relacionadas a essa salvação da Amazônia, nós temos a guerrilha do Araguaia, que começou quando as grandes reservas de Carajás elas foram descobertas, né? Então, para quem não sabe, as grandes reservas de Carajás, aí nós temos Serra Pelada, nós temos a Vale do Rio Doce, até hoje tem vários empreendimentos ali naquela região. Então, não obstante, a guerrilha do Araguaia, ela começa justamente quando as reservas do Carajás elas são descobertas. E é óbvio que o governo, então, ele coloca esses inimigos internos e de quem o Brasil precisa aniquilar, né, para que o projeto Brasil Grande Potência venha à tona. E a ideia de vazio de poder na região é iniciada nesse momento. Então, não apenas o vazio populacional, mas o vazio de poder também entra. Ou seja, os governadores, prefeitos, enfim, toda a questão de política da região acaba, de fato, se colocando como invisível, até porque é o grupo, na verdade, que mais vai se beneficiar com essa ideia de vazio de poder da ditadura militar. Já já a gente vai entender o porquê. Então, a Operação Amazônia foi uma lei de outubro de 66, alterou e estendeu ainda mais a política de incentivos fiscais, incorporando fortemente a agropecuária. Para vocês terem uma ideia, as empresas privadas elas poderiam receber 100% de isenção do posto de renda devido até 1982. Assim, surge um incentivo efetivo, né, de concentração de renda, pois beneficiava apenas grupos econômicos nacionais e estrangeiros, e aí a nossa desgraça, de fato, ladeira abaixo, que é a questão da concentração de terra. Nos anos 70 e 80, a terra pública habitada secularmente por colonos, ribeirinhos, etnias indígenas, caboclos em geral, foi sendo colocada à venda por lotes de grandes dimensões para novos investidores, que as adquiriam diretamente em órgãos fundiários do governo ou de particulares. Aí nós temos o início ou o aumento da grilagem. E o morte e a desgraça do campo, ela então passa a ser institucionalizada. Nós temos o início do que todo mundo já ouviu falar aqui, pelo menos quem não viveu esse período da ditadura, mas eu tenho certeza que todo mundo ouviu falar, de Sudã, Zona Franca de Manaus, Suframa, o nosso Banco da Amazônia, todos eles fazem ou faziam parte da Operação Amazônia.
A ideia de todos esse aparato governamental, né, de superintendências, era para privatizar a terra pública, e o Estado aceitou conviver com a grilagem por conta disso. Eu vou ler uma medida provisória de 6 de junho de 1976, da Casa Militar da Presidência da República. O ditador na época era o Ernesto Geisel, e a medida diz o seguinte: permite-se, abre aspas, desculpa, permite-se a regularização de propriedades de até 60 mil hectares que tenham sido adquiridas irregularmente, mas com boa fé. Fecha aspas. Mais para frente, ele justifica essa medida. Abre aspas. Esses projetos, mesmo à revelia da lei, seus resultados, na medida em que promoverão o desenvolvimento da região, serão aceitos. Fecha aspas. A grilagem, então, ela passa a ser uma forma que o governo acreditou de territorializar, de privatizar a terra Passa a pública ser na Amazônia. institucionalizada, né, pelo governo. Totalmente. Isso é na lei, né? Tá na lei. A transferência da terra pública para grupos privados, concessões e favorecimentos, grilagem, morte, genocídio de povos indígenas, que, né, todo mundo entende como os verdadeiros guardiões da floresta, tudo isso aconteceu após dessa questão da ditadura militar e dessas medidas que institucionalizaram a grilagem. Para terminar, fica difícil falar, né? Dar um sentimento de revolta, um sentimento de impotência, de fato, mesmo que isso tenha acontecido há muito tempo atrás, mas o que a gente vê agora é que isso está sendo retomado com toda a força por esse governo atual, né? Após a ditadura, depois de toda essa institucionalização de grilagem, é óbvio que nós temos, então, a questão da pistolagem, né? Então, após a ditadura, o Estado não conseguiu mais recuperar para si o poder de polícia, que durante a ditadura ele foi informalmente delegado e repartido entre os fazendeiros da região. Segundo o governo militar, esses fazendeiros eles ajudariam a pôr ordem nas questões fundiárias e nos conflitos. Veja só, eles, como fazendeiros, colocariam ordem, ou seja, trabalho escravo para tudo que é lado, morte, né? E todas as matanças que nós já conhecemos bastante durante esse período foram cada vez mais intensas na Amazônia, e são até hoje. Então, a origem central da pistolagem, só para concluir, a origem central da pistolagem na Amazônia decorre dessa repartição do poder do Estado com integrantes políticos e do novo capital. A gente não pode deixar o novo capital sem essa responsabilidade também, que se instalou desordenadamente na região desde os anos 70 do século XX. Um modelo que foi utilizado, que foi colocado para a Amazônia no período da ditadura militar, foi um modelo de desenvolvimento fundado na exploração predatória da natureza. Houve, então, uma intensificação na mineração, na extração de madeira e, evidentemente, que as áreas indígenas e as terras indígenas foram ocupadas e os povos indígenas foram aniquilados e, sendo invisíveis ao Estado como eles permanecem até hoje, não existe nenhum tipo de política que faça frear esse tipo de exploração. Ao contrário, né? Nós temos até um incentivo maior pelo governo atual. Então, termino aqui essa pequena explanação sobre o início dessa questão da grilagem e da pistolagem na Amazônia, um modelo de desenvolvimento que foi colocado pela ditadura militar na questão fundiária da terra, o que significa também que a gente precisa questionar o que é desenvolvimento, né? O desenvolvimento para a cidade não é o mesmo desenvolvimento para as comunidades tradicionais, para os quilombolas ou para os ribeirinhos, enfim.
E a nossa grande o nosso grande ponto de interrogação, que aí o Dan vai falar um pouco sobre essa questão atual, é se é possível reverter essa situação. Obrigada. Bom, Raquel, nossa, que poder de síntese, né, em 20 minutos para falar de um tema tão complexo como a questão da terra na Amazônia. Eu te agradeço imensamente, obrigado pela fala tão cirúrgica, né? Eu acho que tem tudo a ver, obviamente, com o que eu separei para falar também. E a gente não combinou antes, não foi, Raquel? A gente apenas definiu o Sim. tema e, ok, vamos lá, vamos mergulhar nesse universo. Então, sem mais delongas, eu começo falando, portanto, vou aqui aprofundar a respeito do desmatamento na Amazônia. Como a gente percebeu, a Raquel falando, né, muito bem colocado, que a questão da terra, o problema da terra, né, na Amazônia é bem antigo, né? Remonta a mais de um século, mais de 2 séculos, enfim, de história e de ocupação. E remonta, obviamente, ao próprio processo de ocupação do solo amazônico, né? E principalmente, como a Raquel falou, a partir da ditadura militar, com o modelo de desenvolvimento econômico, modelo entre aspas aí, né, o desenvolvimento entre aspas aí, né, após os grandes projetos e principalmente com a abertura da Transamazônica também, né, Raquel, que foi um evento que de alguma forma proporcionou essa ocupação desordenada, essa ocupação desequilibrada, essa ocupação tóxica, na verdade, do espaço amazônico, né? Acho que para a gente, para quem não conhece a gente, é um tema que é muito caro para a gente falar, porque nós somos de Belém, né? Nascemos e fomos criados nessa cidade, conhecemos um pouco da região, a Raquel até morou já em outras regiões aí da Amazônia, né? A gente conhece um pouco, então para a gente é a mesma coisa que falar da nossa própria casa, porque é as nossas raízes, né? As nossas raízes estão aí, a nossa educação, a nossa cultura, enfim, tudo vem, a gente mergulha dessa fonte. E aí, para não me estender tanto, eu vou pontuar a respeito do desmatamento, falando que hoje, como a Raquel já mencionou, as principais atividades que contribuem para o desmatamento ilegal na Amazônia são mineração, garimpo, madeireira, atividade madeireira e agropecuária. Existem outras, obviamente, extrativismo, vegetal, etc., mas basicamente essas 4 que eu pontuei são as que mais degradam o meio ambiente, as que mais geram conflitos, né? Por trás dessas atividades, a gente tem algumas outras consequências, na verdade, alguns crimes, né? Como a Raquel colocou, como assassinatos, né? O Brasil é o 4º país que mais mata ativistas ambientais no mundo, segundo o relatório de 2019 da ONG chamada Frontline Defenders, que é uma ONG internacional. Foi publicado em 2020 esse relatório, só vocês acessarem a internet, né? O Brasil está atrás da Filipinas, do México e da Colômbia. Filipinas é o primeiro que mais mata, e só ano passado, registrado por essa ONG, 23 ativistas ambientais foram assassinados na Amazônia. Né? Além disso, a gente tem exploração sexual infantil, trabalho escravo, tráfico de drogas e de pessoas, roubo de terras, roubo sim, porque é mediante violência, falsificação de títulos de propriedade, que aí é a conhecida grilagem, que a Raquel já mencionou. Então, esse é o cenário complexo, né, que assola a Amazônia até hoje, e a reunião desse cenário todo que a gente está tentando dialogar é o que a gente chama de conflitos agrários. Conflitos agrários não é só sobre a questão da terra, é uma questão também da terra, mas principalmente por uma briga de forças, né, de uma hegemonia tóxica, como de grupos dominantes, né, que ocupam a Amazônia por um poder a qualquer custo, né, por um lucro a qualquer custo, por um desenvolvimento desequilibrado e que, portanto, gera todos esses outros crimes que decorrem, obviamente, dessas atividades. Né? A gente passa, portanto, após a ditadura militar, com a Constituição de 88, que foi a primeira Constituição cidadã, Constituição ambiental, Constituição verde, né, que veio positivar no artigo 225 a proteção ambiental para as presentes e futuras gerações de todos os ecossistemas brasileiros e principalmente o da Amazônia, um dos mais ricos do mundo.
né? E não tem como falar de desmatamento sem falar da principal lei que regulamenta essa atividade, que é o Código Florestal. O Código Florestal, coincidentemente, foi criado, a primeira lei, né, que foi editada do Código Florestal foi de 1965, então um ano depois do golpe militar. Não foi à toa a criação dessa lei, obviamente, né, que era justamente para regulamentar essas atividades e proporcionar a exploração do espaço amazônico, né? E dentre outros ecossistemas também. E, recentemente, essa lei foi bem alterada, né, em 2012, na época do governo Dilma, tá, no primeiro mandato. Ela foi alterada, a lei, principalmente sobre aspectos controversos, porque essa alteração flexibilizou e reduziu a proteção dos espaços territoriais protegidos, como, por exemplo, né, parques ambientais, reservas extrativistas, né? A gente sabe que tem várias áreas de preservação ambiental, áreas de preservação permanente, né? Existem vários espaços protegidos, terras indígenas principalmente, né? Que é aí que mora o grande conflito. Existem vários espaços protegidos por lei, né? Que, de alguma forma, limitam a exploração nessas áreas, né? Além disso, essa lei foi aprovada no Congresso Nacional, a alteração, em 2012, com forte pressão de uma bancada que a gente começa a ver que tem aí, começa a ganhar força, que é a bancada do boi, a bancada do agronegócio no Congresso, né? E a partir desse momento começa a ganhar força, esses parlamentares começam a reivindicar essas alterações, e o código de 84 artigos, mais ou menos, que tem o Código Florestal atual, 58 artigos foram questionados na Justiça, né, sobre a constitucionalidade desses artigos, justamente porque foi uma lei aprovada que vai a favor do desmatamento, em alguns aspectos, né? É óbvio que a gente precisa dessa lei. Essa lei é uma lei que vai regulamentar, né, toda a vegetação dos ecossistemas brasileiros, né, nativa ou não, e vai regulamentar também esses espaços protegidos na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, nos Pampas, enfim, todos os ecossistemas, né? Dentre os principais efeitos dessa lei, o que eu destaco, várias críticas, né, a sociedade civil, vários ambientalistas, várias ONGs, vários doutrinadores do direito, inclusive, do direito ambiental, principalmente, do direito constitucional, eles questionaram, né, críticas severas a essas modificações, e uma delas, principalmente, e quando tu falaste, Raquel, sobre a regularização ilegal de terras na Amazônia, isso não é de hoje, né? A gente vê que já vem acontecendo em muitos outros governos, em outras situações. Esse novo código de 2012, ele veio legalizar o desmatamento irregular até julho de 2008. Então, quem desmatou de forma irregular, sem autorização do poder público, até julho de 2008, a partir do código de 2012, estava ok, estava tranquilo, estava quite com o governo, porque essa lei legaliza o desmatamento, né? E aí é o que a gente chama de anistia, que anistiou os grileiros, anistiou quem desmata de forma ilegal, né? Com base em alguns critérios, obviamente, que a lei determina. Isso gerou várias ações judiciais no STF, no Supremo Tribunal Federal, né, questionando a inconstitucionalidade, como eu falei, da lei, principalmente por diferentes artigos que vão ferir a Constituição. O Código Florestal vai de encontro, portanto, esse novo código vai de encontro à Constituição. Em 2018, o STF deu várias decisões, obviamente, em relação a várias ações diretas de constitucionalidade, etc. O STF entendeu que a anistia não fere o princípio do retrocesso ambiental, que é justamente o princípio básico do direito ambiental, que a gente não pode andar para trás em questão ambiental. A gente sempre tem que avançar na proteção, a gente não pode reduzir e flexibilizar a proteção. E o STF entendeu que a anistia não fere o retrocesso ambiental, porque a lei estabeleceu alguns critérios para quem desmatasse de forma ilegal tivesse ok. Né? Além disso, eu vou passar agora para o momento atual, porque eu acho que tem muita coisa para falar em uma live, é impossível a gente abordar tudo, mas eu vou pontuar algumas questões e vou focar em dois grandes eventos
que eu acho que todo mundo tomou conhecimento, né? Justamente porque foi divulgado na mídia amplamente, etc. Bom, atualmente a gente tem um presidente, né, que se elegeu através de um plano de governo que não menciona em nenhum momento a palavra Amazônia. O plano de governo de Jair Bolsonaro não menciona em nenhum momento a denominação Amazônia. E por conta disso, já é estranho, né? Até pesquisei o plano de governo dos demais candidatos na época da presidência em 2018 e todos, se não a maioria, menciona algum plano de proteção, algum plano para a Amazônia. Né? Este plano vago, abstrato, vazio e inócuo do atual presidente prioriza claramente o setor do agronegócio e o setor de energia, petróleo e gás. E, obviamente, em todos os ecossistemas brasileiros, aí incentivando as fontes não renováveis que causam significativamente um impacto, uma degradação ambiental. Bolsonaro assume e nomeia como ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que já foi condenado por improbidade administrativa, por falsificar documentos, mapas, né, e beneficiar empresas. Salles ele tinha sido secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, né, e nesse momento ele foi processado por conta disso. Uma das primeiras medidas que o ministro do Meio Ambiente toma é desmantelar os órgãos ambientais, demitindo técnicos e especialistas ambientais de órgãos primordiais para a aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente, como o IBAMA, ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e demais órgãos, FUNAI, né, e demais órgãos que são extremamente importantes para esse aparato, né, de fiscalização do Estado para essas atividades. E ele nomeia, né, para esses órgãos pessoas sem qualificação, sem histórico de conhecimento da questão ambiental no Brasil, além de colocar militares nesses órgãos. Olha que coisa, parece que a gente retroagiu, né? A gente volta lá para a década de 70, colocou militares nesses órgãos com claro objetivo de militarizar e aparelhar o Estado. Além disso, ele enfraquece a fiscalização desses órgãos ambientais, né, na região da Amazônia, principalmente. Para quem conhece a região sabe que, por si só, já é difícil o acesso. É muito difícil o acesso à Amazônia, né? E, principalmente, é muito difícil conseguir manter essa fiscalização. E quando você enfraquece essa fiscalização, realmente vira uma terra sem lei. Já é, de um fato, uma terra sem lei. Ele contribui para intensificar, né, esses crimes, impedindo também a participação da sociedade civil nesses órgãos. Porque, para quem não sabe, nesses órgãos ambientais tem uma parcela de participação da sociedade que é nomeada também para tomar conhecimento sobre as decisões ambientais que são realizadas nos ecossistemas brasileiros, né? Porque a sociedade é a principal detentora do direito ao meio ambiente equilibrado. O povo, na verdade, é o maior interessado. Né? Isso é muito negativo para o meio ambiente, pois o povo, como eu falei, é o titular, né, desse meio ambiente equilibrado e cabe ao povo também decidir, participar desse processo de decisão. Salles, de certa forma, destrói essa característica democrática desses órgãos ambientais. Né? Por outro lado, a gente tem aí a nomeação da ministra Tereza Cristina para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, conhecida como a ministra do veneno, né, por já liberar mais de 550 agrotóxicos em menos de 2 anos, né, altamente tóxicos e contagiosos, né, que vão, de fato, causar um estrago sem ainda dimensão, porque a gente não tem conhecimento, né, do que essas substâncias são capazes qual é a consequência dessas substâncias para a saúde humana, principalmente, né? Bom, dentre as inúmeras crises, né, do governo Bolsonaro, que objetiva, na verdade, a gente percebe que o objetivo do atual governo é destruir o meio ambiente, é um governo baseado na necropolítica, porque incentiva a morte no campo, incentiva, né, os conflitos agrários, incentiva a destruição
né, dos povos originários da floresta, né, dentre inúmeras crises que esse governo, em um ano e meio praticamente, vem passando, eu vou pontuar duas, que a primeira delas, como todo mundo já deve saber, é o Dia do Fogo na Amazônia, que ocorreu em agosto de 2019, 10 de agosto de 2019, conhecido como o epicentro mais recente da crise ambiental da história do Brasil, né, liderado pelos agricultores e grileiros, né, que são os falsificadores de títulos de terra, né, e como resposta, o presidente culpou as ONGs pelo ocorrido, afirmando que essas ONGs, além de incentivar as queimadas, estavam desviando dinheiro do Fundo Amazônia, em benefício próprio. Fundo Amazônia, para quem não conhece, foi um fundo criado em 2008, no governo Lula, né? E é um fundo financeiro formado pela ajuda de países como Alemanha e Noruega, com o objetivo de financiar ações e políticas de preservação ambiental para o combate ao desmatamento na Amazônia. Né? Após a declaração de Bolsonaro, os países financiadores suspenderam a ajuda, obviamente, e o fundo foi suspenso e atualmente continua suspenso. Tá? Segundo os dados mais recentes do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de janeiro a março de 2020, em 3 meses, o desmatamento na Amazônia aumentou em 51%. Só nos 3 primeiros meses de 2020. Ok? E, obviamente, que durante a pandemia já tem alguns estudos sendo levantados de que o desmatamento vai aumentar ainda mais. Por quê? Tendo em vista a ausência do Estado através das fiscalizações que não estão sendo realizadas no solo amazônico em relação ao desmatamento, à queimada, à grilagem e às atividades ilegais que ali ocorrem e, consequentemente, aos crimes que ali ocorrem, né? Sobre esse evento, o coletivo Advocacia em Direitos Humanos solicitou a abertura de inquérito ao Tribunal Penal Internacional por crime contra a humanidade e ataques aos povos indígenas, denunciando o Bolsonaro, né, como o maior incentivador aos conflitos e às mortes de ativistas ambientais. Né? Esse inquérito, essa abertura de inquérito, se o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, aceitar, pode ser oferecida uma denúncia, né, por crime contra a humanidade, e é a pessoa do presidente que pode ser responsabilizada através de uma pena de prisão até 30 anos ou prisão perpétua, ou atribuição de uma multa também. É a pessoa do presidente, pessoa física. Mesmo que ele saia do poder e que ele deixe o poder, esse crime não prescreve e ele pode ser condenado após, inclusive, o mandato dele. Outra questão bastante polêmica, extremamente relevante... Como? Que a gente espera que não dure muito. Né? Eu acho que o teu áudio está bem baixo, Raquel. Tenta aumentar o volume do teu celular. Outra questão polêmica também, que aprofunda a crise ambiental, é o projeto de lei 191 de 2020, proposto pelo presidente da República em fevereiro de 2020, em forma de decreto, para liberar a mineração, garimpo e produção de energia elétrica em terras indígenas. Não é na Amazônia, em terras indígenas. Veja bem, né? Atualmente, esse projeto de lei está na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados para ser analisado desde fevereiro de 2020. Onyx Lorenzoni, o atual ministro da Cidadania, afirmou que esse decreto é a nova lei áurea para os índios, tá? Sugerindo que os mesmos irão adquirir maior liberdade para explorar as suas terras, suas próprias terras. A exploração de terras indígenas, só para deixar claro, gente, segundo a Constituição Federal, é permitida, mas somente mediante lei aprovada no Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas e garantindo a participação nos resultados da lavra, principalmente na questão de mineração. Artigo 231, parágrafo 3º da Constituição. Será que realmente, se esse decreto, se esse projeto de lei for aprovado, as comunidades vão ser ouvidas? Eles vão ter participação nos lucros da mineração? Né? Fica aí mais uma questão. O MPF, Ministério Público Federal, recomendou à FUNAI, né, que anule, caso esse decreto seja aprovado, que anule esse decreto por ferir, obviamente, os direitos dos povos originários e ser um verdadeiro atentado ao meio ambiente brasileiro. Em 2019 ainda, Bolsonaro edita uma medida provisória 910 que permite que áreas públicas desmatadas até dezembro de 2018
sejam regularizadas. Mais uma questão que remete à ditadura militar. Isso premiou, obviamente, quem ocupou e desmatou a área, né? E dia 27 de abril agora, a FUNAI editou uma instrução normativa 9 de 2020 que permite a ocupação e venda de terras indígenas sem homologação. Ou seja, tem várias terras indígenas que estão aguardando a homologação, ou seja, aguardando que elas sejam demarcadas como terras indígenas pelo Congresso Nacional. Só que o presidente já assumiu, né, a presidência informando que não haverá demarcação para terra nenhuma de índio, né? E por conta disso, é óbvio que isso vai... mais de 200 terras indígenas estão aguardando homologação e poderão se tornar imóveis privados, né, justamente para facilitar ainda mais a exploração, né, e a degradação ambiental. Bom, para eu não me alongar mais, só queria finalizar a minha fala informando que eu acredito, de fato, como a Raquel colocou a provocação, né? Eu acredito sim num projeto, num modelo econômico, num projeto não de governo, mas sim de Estado. A diferença de um projeto de governo é que cada presidente tem o seu. A diferença de um projeto de Estado é um projeto de Estado que é um Estado de direito determinado na Constituição Federal e, principalmente para essa questão ambiental, um Estado de direito ecológico que garanta, né, segundo o José Rubens Morato Leite, que é um doutrinador de direito ambiental, professor da Federal de Santa Catarina, que eu gosto bastante, estudo bastante, bebo muito na fonte, um Estado de direito ecológico que priorize a consciência biocêntrica, né? Não só a consciência ecocêntrica, mas a biocêntrica, a consciência da vida em todas as suas formas, seja do ser humano, seja dos povos originários, seja de todos os animais, seja de todas as formas de vida existentes num ecossistema, né? E que, inclusive, algumas constituições de países da América Latina já garantem isso. A Constituição da Colômbia, a Constituição do Equador, que são constituições que já estão de alguma forma, protegendo os direitos dos animais, dos rios, da floresta, da árvore e das vegetações, e da flora e da fauna, né? E demais. Da Pachamama, né? Exatamente, Pachamama. Né? Então, eu acredito que o verdadeiro projeto deste atual governo, não estou falando que o desmatamento não aconteceu hoje, como a gente viu a Raquel falando, né? É uma questão de longa data. Mas no atual governo, além da necropolítica, né, que é aquela política da morte, que incentiva o crime, que incentiva a destruição e o assassinato de pessoas, também incentiva a destruição acelerada da Amazônia e do meio ambiente como um todo, na verdade, né? É um problema bem complexo, socioambiental, principalmente, né? Não só uma questão do meio ambiente, mas uma questão social também e econômica, né? E sustenta um discurso ultrapassado de progresso. É óbvio que a gente precisa, gente, de desenvolvimento econômico, social, ambiental, em todas as formas. Mas de que forma esse desenvolvimento vem acontecendo é o que a gente justifica e que está dialogando aqui. Será que não pode haver um modelo de desenvolvimento que não seja do lucro a qualquer custo, que não seja um desenvolvimento que mate pessoas, mas pelo menos, principalmente, garanta a subsistência dessas pessoas, em vez de matá-las? Né, por uma noção ultrapassada de progresso, de capitalismo selvagem, que ainda principalmente agora, nesse governo altamente de ultradireita, né, neoliberal, que acaba incentivando essas práticas, né, que também já foi propagada pela ditadura militar, colocando a Amazônia num cenário nacional, e agora o atual governo quer colocar num cenário global, dizendo que precisamos desenvolver mais ainda a Amazônia. Que tipo de desenvolvimento é esse? Para finalizar, eu acredito somente, portanto, num projeto que priorize essa consciência biocêntrica através desse Estado de direito ecológico, né, que seja capaz de garantir às presentes e futuras gerações um meio ambiente equilibrado. Não só o governo, através de políticas públicas, é responsabilidade do governo garantir e criar essas políticas públicas, né, de preservação, mas principalmente a sociedade também possa introjetar e defender essa nova consciência, né? Esse novo Estado. E eu termino com uma frase do Leonardo Boff, que diz: o coronavírus
é um ultimato para a humanidade mudar a sua relação com a Terra. Então, a minha fala foi essa, tentei aí resumir ao máximo. Antes da gente começar para as perguntas ou alguma outra diálogo, eu queria só indicar um livro também que chama Direito Ambiental e Políticas Públicas na Amazônia. Esse livro, ele é um livro, na verdade, não é tão atual, quer dizer, o tema é extremamente atual, mas ele foi editado em 2006, se eu não me engano, por uns colegas lá da UFPA, do programa de mestrado que eu fiz em Direitos Humanos e Meio Ambiente. Muitos foram meus professores, agora são amigos, professores, né, junto da Federal. E tem vários artigos bem interessantes e bem atuais sobre a questão da Amazônia e as políticas públicas. Depois eu posso passar para vocês aí a referência completa. Bom, gente... eu ia passar já que a Sofia, acho que pediu algumas dicas bibliográficas aí, a gente pode passar depois, tem muita gente fala e é especialista sobre o assunto, gente. A gente só tá Mas o que eu fiquei aqui com a fala inteira e o livro aberto é Estados, Bandidos e Heróis, da professora Violeta Rifskalevski Loureiro. Uma referência na Amazônia, né? Estado, Bandidos e Heróis, Utopia e Luta na Amazônia. É um livro que ele já inicia falando de uma forma mais popular mesmo, né, com 2 pés no peito. Assim. Ele já te diz, olha, é o seguinte, a Amazônia é terra devastada, que é genocida, o Estado é genocida, e aí ela vai relatar aqui a história de um cara que aí ele vai ser colocado como bandido, mas na verdade ele é herói para a população. Enfim, para quem quiser, dê uma olhada nesse livro, é bem interessante. Mas depois eu coloco a bibliografia direta aí, a gente discute um pouco mais. Ilustrar também, eu pesquisando sobre o assunto, enquanto a gente tem um presidente que incentiva, né, esses crimes todos, a gente tem também, ontem eu vi uma declaração da Angela Merkel dizendo que após o coronavírus, a economia e o mundo só vai se recuperar se adotar no seu cerne do desenvolvimento uma economia verde, que é o que a Sofia estava falando aí, né? Investir numa economia verde. Acredito que só assim a humanidade, de uma certa forma, pode atingir um outro tipo de desenvolvimento tão almejado, né? E tão desejado aí por essas pessoas que estão tentando já há algum tempo e sofrem risco de vida, né? Risco de morte, na verdade. Então, acho que para finalizar, a gente precisa sim ter uma nova relação com a Terra, uma nova relação com o espaço em que a gente vive, uma nova relação com a natureza, né? E que isso invada literalmente os projetos de desenvolvimento nesse país e que os próximos, de alguma forma, governos se sensibilizem com isso, né? E incentivem, né, essa nova consciência que a gente falou aqui. Mais alguma coisa que você queria falar, Raquel? Vamos se despedindo, faltam 4 minutos. Sim, na verdade eu queria agradecer por mais esse debate. Eu voltei fiz uma revisão, na verdade, de muita coisa que eu havia escrito até sobre essa questão fundiária. Só que evidente que com outro olhar, né? Porque para a história, o historiador, na verdade, ele não fica lendo as coisas, ele não vai para o arquivo público e fica lá, nossa, deixa eu ver o que aconteceu lá no passado, né? Deixa eu ver como era bonita a escrita. Não é nada disso, isso não é o ofício do historiador. O ofício do historiador é fazer questões no presente, por que está assim, e aí procurar evidências no passado, em fontes, né, para tentar explicar o porquê que está assim atualmente. Nada acontece do nada, nada é de um piscar de olhos. Então, o papel da história, o fazer historiográfico, o fazer do historiador, a pesquisa historiográfica é justamente essa, fazer perguntas atualmente, na atualidade, no presente, e buscar no passado os porquês disso
estão acontecendo agora. E absolutamente prever coisas que acontecerão no futuro. Isso aí não faz parte da função do... Mas essa questão da terra, de desmatamento da Amazônia, é interessante também nós ficarmos interligados obviamente, na ditadura militar e no grande problema que foi a ditadura militar para a Amazônia, para o Brasil inteiro, mas especificamente nessa questão da terra da Amazônia, de onde surgiu a pistolagem, de onde surgiu a grilagem, por que o Pará é o grande foco, né, de conflitos de terra, de assassinato, de ameaça de morte. Acabei não falando aqui, mas existe aí, isso é para uma outra live também, existem aí os porquês das rodovias, as rodovias que, óbvio que todo mundo quer o melhor lote possível perto dessas rodovias, e os ramais, eles ficam completamente com pissarras, eles não têm o asfalto, né, que essas rodovias colocam, não se incentiva hidrovias aqui na Amazônia. Por que as ferrovias elas foram desativadas? Quer dizer, existem muitas coisas, muitos questionamentos que a gente pode colocar e entender por que a Amazônia é um poço, né, de genocídio, de conflito, de assassinato, de ameaça de morte, e o porquê que isso vem sendo cada vez mais incentivado nesse governo. Olhar para a ditadura, ir lá para a ditadura, ler sobre a ditadura, não como uma revolução, mas sim como um golpe, a partir de pesquisadores Raquel, independentes, a partir de historiadores sérios. Sem querer te interromper, mas faltam 20 segundos para a gente cair. Eu só queria me despedir. Então... Obrigado mais uma vez. Vamos fazer mais lives. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu essa live, meus amigos queridos que estão aí, pessoas que também eu não conheço. Obrigado pela paciência, pelo interesse. Sigam Diálogos Ambientais. Sigam a Cozinha de uma História. Um beijo para todos. Muito obrigado e até a próxima. Beijos.